Olá, gerente de projetos, estou aqui de volta com você, professor Carlos Jacobino, para darmos continuidade ao nosso curso preparatório para a certificação PMP do PMI. Eu falo aqui diretamente do Estúdio 1, da Horus Conteúdo Educação, uma empresa do grupo ISG, aqui em Brasília, Distrito Federal. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o papel do gerente de projetos. O papel do gerente de projeto onde, Carlos Jacobino? No projeto, né? No projeto, no escritório de projetos, na organização no qual ele está inserido. Ou seja, vamos discutir um pouco sobre as habilidades, as ferramentas e técnicas, as atitudes, né? Os conhecimentos que o gerente de projetos tem que dominar para conseguir executar bem o seu papel, fazer o seu trabalho de forma assertiva dentro do projeto, ok? Sem mais enrolação, direto para o conteúdo. Bom, segundo o PMBOK, o papel do gerente de projetos pode variar de acordo com a organização, ou seja, a função de gerenciamento de projetos é adaptada à organização da mesma forma que os processos de gerenciamento de projetos são adaptados para atender a necessidade do projeto. E aqui vai uma dica interessante, eu vou falar para vocês aqui olhando para essa outra câmera. Bom, vocês se recordam que no outro vídeo, eu falei para vocês, um dos vídeos para trás, eu falei para vocês o seguinte, olha, o PMBOK não é uma receita mágica, não é uma receita de bolo, não é uma metodologia, não é um passo a passo único que pode ser utilizado para gerenciar qualquer projeto. Todo projeto é único, portanto, não existe uma metodologia que atenderá igualmente todos os projetos. Então, primeira coisa, o PMBOK não é metodologia. Ele tem uma série de processos de gerenciamento de projetos que precisam ser selecionados para serem usados pontualmente naquele projeto, correto? Vocês lembram desse conceito que foi debatido exaustivamente nos vídeos para trás? Ok. Então, a mesma lógica que se dá aos processos de gerenciamento de projetos, no gerenciamento de projeto, também se dá ao perfil, ao papel, à habilidade, à atitude, o conhecimento específico daquele gerente de projetos que vai pilotar, que vai ser o líder naquele projeto, naquela ação, naquela iniciativa estratégica da organização. Então, os gerentes de projeto precisam se adequar, se adaptar à necessidade da organização. O próprio gerenciamento do projeto precisa se adaptar à necessidade da organização. Veja bem, existe inúmeros gerentes de projeto dentro de uma organização, pelo menos uma organização daquelas que vão cair na prova, ou seja, lembra que nós falamos no vídeo para trás também que nós estamos numa mega corporação, ou seja, nós estamos fazendo o trem-bala que vai ligar os Estados Unidos à Rússia pelo Alasca, nós estamos fazendo o próximo jato que vai à missão tripulada para Marte, são mega projetos. Então, com certeza, você não é o único gerente de projetos da sua organização. Pelo menos se a sua organização for grande o suficiente para que o contexto do PMBOK faça sentido e para que você acerte as questões na prova, ok? Se existem vários gerentes de projetos, esses gerentes de projetos também precisam ser selecionados em relação aos seus skills, às suas habilidades, de forma mais adequada possível à necessidade do projeto, ao contexto daquele projeto, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui a partir desse ponto, voltando para o material. Bom, o gerente de projetos é a pessoa designada pela organização executora para atingir aos objetivos do projeto. Coisa simples, né? Trivial. Simplesmente é isso. O gerente de projetos é o cara que vai resolver o problema de quem colocou ele lá para resolver, né? Muitas vezes o gerente de projeto tem que resolver problema que não precisava ter sido criado, né? Mas é assim que acontece, a gente está ali para resolver problema. Então, de repente, o presidente da empresa decide aumentar as vendas, decide aumentar o faturamento, decide implantar uma ação estratégica para sair de um estado A e chegar no estado B. E aí, de repente, para poder transformar essa iniciativa em algo palpável, ou seja, tirar do papel essa ideia, quem é que aparece? Isso mesmo, você, gerente de projetos, para resolver o problema. Qual é o problema? Atingir os objetivos do projeto. Então, simplesmente, o cara quer dobrar o tamanho da empresa, precisa executar um projeto para isso e você foi incumbido de gerenciar esse projeto. Aí, quando o projeto dá certo, o mérito é da equipe. Se o projeto dá errado, a culpa é do gerente de projeto. Infelizmente é assim que acontece, né? É como no futebol, né? Geralmente se dá problema, se perde um jogo de futebol, é o técnico que paga o preço, tá? Então, esse é o desafio do gerente de projeto, atingir os objetivos do projeto,
Ok? Beleza. Uma informação importante que você não pode esquecer e não pode fazer confusão é o que está marcado de azul aqui, ó. Existe uma diferença básica entre um gerente de projetos e um gerente funcional. Olha, o papel de um gerente de projetos é diferente de um gerente funcional ou gerente de operações e pode variar de acordo com a organização. Então, tanto o gerente de projetos quanto o gerente funcional, e eu já expliquei também em vídeos para trás o que é um gerente funcional, né? Eles têm papéis diferentes. Um gerente funcional, ele é daquela função específica dentro da organização. Bom, me dá um exemplo de função específica da organização, Carlos Jacobino. Olha, a área de recursos humanos. A área de recursos humanos, ela tem uma missão específica, uma função, que é recrutamento e seleção, cuidar de progressão de carreira, cuidar de endomarketing, de qualidade de vida dos colaboradores daquela organização. Essa é a função para a qual ela foi criada, a missão dela dentro da organização. O motivo de existência da área de recursos humanos ali dentro da razão de existência dela dentro da empresa. Me dá um exemplo de outra função, a área de TI, né? Informática, garantir que a empresa possua a infraestrutura, quase que não sai aqui, né? A infraestrutura tecnológica necessária para trabalhar, ou seja, microcomputadores para os seus colaboradores, infraestrutura de rede, uma boa qualidade de internet. Essa é a missão, né, a razão da existência da função gerência de TI, por exemplo, dentro de uma determinada organização. O gerente do marketing, o gerente dos recursos humanos, o gerente da tecnologia da informação, eles são gerentes funcionais. Eles têm características de manter a coisa funcionando, né? Ou seja, manter a empresa funcionando. Na maior parte das vezes, eles cuidam de operações continuadas. Nós já explicamos também em vídeos anteriores a diferença entre um projeto e uma operação. Quais são as diferenças básicas entre projetos e operações, ok? Então, tanto o papel do gerente de projeto quanto o papel do gerente funcional não podem se misturar. Inclusive, muitas vezes nós vamos nos deparar com questões de prova, tratando situações que estão no âmbito ou no escopo de um gerente funcional, ou estão no âmbito ou no escopo do gerente de projetos, e você tem que escolher quem é, digamos assim, o profissional ou o gestor adequado para resolver aquela questão no contexto da sua prova de certificação, tá bom? Vamos avançar aqui um pouquinho no conteúdo então, vamos voltar para cá. Bom, essa daqui é a esfera de influência do gerente de projetos, né? São as pessoas, papéis, responsabilidades, instituições, comitês, escritórios de projetos, programas e portfólios, os PPPs que está aqui, né? Em inter-relação com os gerentes de recursos, com comitês, clientes, ou seja, todas as partes interessadas. Então, essa esfera, ela apresenta um pouco do que é todo o grupo de partes interessadas, ou seja, stakeholders, né? Nós já falamos sobre o conceito de stakeholder, todo indivíduo, pessoa, organização envolvida ativa ou passivamente, positiva ou negativamente influenciado pelo projeto ou pelo seu resultado. Isso é o conceito de stakeholder, ok? Então, a influência do gerente de projetos permeia todos esses grupos e ele deve estar especialmente atento a como gerenciar da melhor forma possível cada uma dessas partes interessadas pelo sucesso do projeto, ok? Como é que ele vai fazer isso? Ele vai usar aí as suas habilidades, as suas atitudes, habilidades de gerenciamento, habilidades de liderança, né? Mais para frente nós vamos entrar um pouquinho em quais são essas habilidades, esses conhecimentos aí que ele vai precisar ter para lidar com cada um desses níveis aí dentro da sua esfera de influência, tá bom? Vamos continuar com o nosso material. Bom, competências do gerente de projeto, conjunto de habilidades-chave, gerenciamento técnico de projetos, gerenciamento estratégico de negócio e liderança. Qual é a diferença entre eles, Carlos? Que configura aqui esse triângulo de talentos do PMI, né? Isso é uma coisa que entrou relativamente pouco tempo dentro dos debates, inclusive na última versão do PMBOK está presente, né? Esse triângulo de talentos, né? Veja bem, antigamente a visão do gerente de projeto era um gerente de projeto muito técnico, era o cara que dominava o PMBOK, que dominava cronograma, que dominava uma WBS, uma EAP, que sabia fazer uma análise de risco, né? Hoje em dia,
a visão sobre as competências do gerente de projeto, elas expandiram muito mais. E hoje o PMI entende o gerente de projeto como um cara altamente estratégico dentro da organização, que ele não está somente envolvido no projeto especificamente, mas ele acaba tendo uma influência direta no negócio da organização, ou seja, no resultado financeiro, no resultado de imagem, naquilo que é a missão da organização. Então, expandiu-se um pouco mais, além do conhecimento técnico, estritamente de PMBOK, de metodologias, de ferramentas e técnicas, ele também agora abriu a sua visão para o gerenciamento estratégico do negócio, né? Então agora você vê gerente de projeto discutindo ou fazendo parte, por exemplo, de comitês de Balance Scorecard para definição do mapa estratégico da organização, nas discussões quanto às diretrizes, as perspectivas da organização, ou seja, na consecução efetivamente do plano estratégico da organização. E a capacidade de liderança, né? A capacidade de liderança, o que está de verde ali, ela é fundamental. Um gerente de projetos, ele não pode gerenciar simplesmente pela referência técnica. É vazio, não, a partir das vezes ele vai ter muito atrito. Ele precisa ser uma referência, ele precisa ter atitude para com os membros da equipe, para que aquelas pessoas enxerguem, de fato, ele é um líder, eu vou seguir esse cara. Esse gerente de projeto sabe o que está fazendo, vai nos conduzir para o sucesso do projeto. Ele precisa desenvolver uma série de mecanismos, criar uma série de mecanismos e situações de premiação, recompensa, reconhecimento do trabalho bem feito, punição do trabalho mal feito, equidade, justiça, capacidade de comunicação, negociação, influenciação, capacidade de gerar resultado efetivamente para a organização. E isso está muito mais no campo da liderança, no campo do exemplo, do estar junto, do que no campo da chefia, de dar ordem, de ser eu sou o chefe porque o meu poder é um poder formal. Foi dado a mim pela função que eu estou exercendo nesse momento, ou seja, simplesmente porque no meu crachá está escrito gerente, então você que é analista tem que obedecer a mim. Não é assim que funciona. Isso aí já morreu, né? Tanto que as novas teorias da administração de empresas como o empowerment, como o Open Book Management, né? Elas estão muito mais focadas no envolvimento das partes interessadas, na condução das partes interessadas, no mostrar o caminho e deixar que a equipe se auto-organize do que no comando e controle tradicional de uma estrutura funcional ou de uma estrutura matricial fraca, por exemplo, tá ok? Então, essa é a nova tendência. Vamos dar continuidade aqui, fecha aqui esse parênteses, vamos dar continuidade ao nosso material. Bom, aqui nós temos um quadro que compara o gerenciamento com a liderança. Esses quadros vocês precisam decorar e comparar aqui ponto a ponto. Não vou ficar lendo porque é uma atividade que vocês podem fazer aí depois à parte e aí isso torna o nosso vídeo um pouco mais objetivo, ok? Então vamos para o conteúdo. Gerenciamento está mais associado a orientar outra pessoa a ir de um ponto a outro usando um conjunto conhecido de comportamentos esperados. Ou seja, gerenciar está assim, olha, existe uma regra que fala, se a gente fizer um cronograma, se a gente fizer essa sequência de passos, a gente sai desse ponto e vai para o outro ponto. Isso é gerenciamento, né? Utilizar as boas práticas para atingir um objetivo. Ok. Por outro lado, a liderança envolve trabalhar com outros por meio de discussão ou debate para guiá-los, ou seja, estar junto, né? Discussão, debate, a liderança está muito nisso. Olha, gente, você consegue mostrar para as pessoas que o melhor caminho é esse. E provar para elas que o melhor caminho é esse. E não simplesmente dizer, olha, não precisa pensar, você não está aqui para pensar, você não é pago para pensar, você é pago simplesmente para fazer o que eu estou mandando. Isso aí está no campo do gerenciamento. A liderança não, está no campo do debate, das ideias, de você provar que o caminho é aquele mesmo e todo mundo concordar. Aí quando a gente cria essa sinergia, a coisa dá certo. A coisa vai para frente, o projeto vai caminhando muito bem. Então, sugiro que você depois decore essas diferenças entre uma e outra, tá bom? Para efeito de uma possível questão na prova abordando essas características, tá bom? Esse vídeo vai ficando por aqui,
No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade aí, avançando um pouco mais ainda em questões de habilidades, conhecimentos, skills do gerente de projeto, ou seja, avançando um pouco mais no papel do gerente de projetos, ou seja, do GP, você, futuro PMP, no seu projeto. Pelo menos aquele papel esperado para a prova de certificação, tá bom? Até o próximo vídeo, grande abraço aí do professor Carlos Jacobino.